Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e o corte, o dono da bola comentando tudo aí sobre o Flamengo que venceu o Amazonas e Neto aí, né? Rasga o verbo aí com o Tite, né? E fala aí sobre até da saída da demissão aí de Tite do Flamengo. Então, fica aí com o vídeo. Tá aí as vaias do Tite aí, é merecido ou não as vaias pro Tite, Edilson? Não, eu não acho merecido, não. Não acho, não. Pra você, Souza? Pra mim também não. A torcida do Flamengo é uma torcida muito chata, tá doido. Como é que o cara perdeu 2 jogos durante... Eu vi o jogo ontem. Pô, eles cornetaram o De Arrascaeta, irmão. Os caras vaiaram o De Arrascaeta. 11 jogador, pô. Pô, você tá de 11 brincadeira. jogadores do time que o Flamengo jogou ontem atrás da linha da bola. Ei, Tite, vai tomar caju! Ei, Tite, vai tomar caju! Eu acho que Ei, Tite, vai tomar caju! Eu discordo, eu Ele erra discordo, eu muito, ele erra discordo. muito. E se sair o Tite, quem entraria? Qual técnico que poderia assumir o Flamengo? Chapolin. O Chapolin que tá sempre lá no Colorado. Maracanã. Jesus Ele vai tá muito voltar. bem lá. Jesus Ele tá vai muito bem. voltar. Essa Jesus. bola é pro Rômulo, pra Muito você obrigado. de presente. Já autografado por todos aqui. Muito obrigado. Obrigado pelo convite maravilhoso. Que Deus abençoe a sua voz. O objetivo da noite era afastar a fase ruim, não só a do Flamengo, mas também a de Gabigol. O atacante voltou a ser relacionado para uma partida depois de conseguir o efeito suspensivo na punição que o afastava dos gramados por suposta tentativa de fraude do exame antidoping. Ter ele de volta é muito importante para a gente, é o ídolo do clube. Ter ele no campo é muito bom. Qualquer momento ele vai fazer algum gol, alguma coisa diferente. Mas é muito bom, a gente recebeu ele com todo carinho, tá bem, voltou bem e é isso que importa. O último jogo de Gabigol tinha sido na semifinal do Campeonato Carioca, no dia 25 de fevereiro. Depois disso, ele até foi relacionado uma última vez, mas não entrou em campo. Ontem, apesar de ovacionado pelo torcedor, Gabriel Barbosa começou a partida no banco de reservas e assistiu Pedro abrir o placar. Antes do gol do camisa 9, o Flamengo já tinha levado perigo no chute de De La Cruz. E voltaria a atacar nessa batida de ala. Apesar da pressão rubro-negra, o Amazonas até conseguiu balançar as redes, mas Diogo Silva estava impedido. Na volta do intervalo, a finalização ruim de Lohan nem incomodou o torcedor. O momento mais aguardado na arquibancada estava por vir aos 18 minutos. Depois de 66 dias, Gabigol voltou a entrar em campo. Em pouco mais de 30 minutos, Gabriel Barbosa mal tocou na bola. Eu errei ter colocado ele um tempo tão grande no jogo. Isso foi meu erro. Por quê? Porque um longo tempo fora e eu expus com todo... Mas a necessidade do jogo, ela faz. E eu não tenho problema nenhum em admitir isso. E agradeci ele até pela vontade, mas era um tempo menor que ele tinha para o jogo. E eu quis utilizar ele em tempo maior, até por essa mobilização. Então, o erro foi meu, agradeci e está aqui reconhecido. As últimas chances do Flamengo foram de Matheus Gonçalves e Luiz Araújo, que roubou a bola, arrancou sozinho e desperdiçou a chance de ampliar. Por um lado, o resultado põe fim à sequência do Flamengo de 3 jogos sem vitória. Por outro, o placar de 1-0 contra um time de menor investimento não agradou o torcedor, que vaiou a equipe no final da partida. Como é que eu trabalho a situação emocional, cara? Ela é, ao longo desses tempos todo, ela é de respeito ao torcedor. De respeito. Sempre o foi e vai continuar sendo. Porque quando não está, o time não está produzindo, fica inquieto. E nós temos que entender dessa forma. Eu não tenho nada, tenho que respeitar o sentimento do torcedor. É o mesmo que quando aplaude e que fica feliz que foi campeão, ou que ganhou o clássico. É assim.
Isso é maturidade, isso é consciência da atividade. Eu tenho consciência da atividade e tenho respeito à torcedor. No mesmo momento em que, em outra circunstância de vencer, talvez eu receba de ti uma pergunta oposta a essa, seguramente. Sábado, o Flamengo volta a campo contra o Bragantino fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. E Tite terá uma nova chance de reconquistar o torcedor. Cara, impressionante. Teve até Ei, Tite vai tomar caju ontem. Fernandão, eu tô contigo. Eu entendo a revolta dos caras, de alguns. Não sei se eu entendo. Porque assim, ano passado não tinha desempenho nem resultado. Agora tá tendo resultado pelo menos. Ou tô enganado? GV, acho que eu fui até um pouco exigente demais. A torcida tá no estádio, ela paga o ingresso. Tá bom, ela pode vaiar o Tite. Só que o Flamengo está passando por uma reformulação, os jogadores importantes de fora. É óbvio que a gente quer ver o Flamengo jogando bem, o Tite também quer ver o Flamengo jogando bem. E algumas coisas não estão funcionando no Flamengo, né? O Tite tem colocado o que ele tem de melhor para jogar dentro das exigências que toda a comissão técnica tem com relação à performance, parte física, parte tática, parte técnica. A gente sabe que é difícil hoje em dia você conseguir organizar todas essas funções e o jogador está pronto para jogar. Muita gente vai no sacrifício para o jogo, só que a torcida não quer saber disso e está certa, porque está na arena, tem que jogar. Como diz um amigo meu, é na arena que o gladiador pede conselhos e é ali que as coisas acontecem. Gostou dessa, moleque? Muito bom para o score. Não, Factível, né? Eu notei uma coisa aqui que estava faltando, que eu acho que o Flamengo tem feito pouco, é atacar os espaços. Criar os espaços para que os mesmos sejam atacados. Por quê? Quando a gente fala do Gabriel voltando, é um cara que faz muito isso. Tem muita movimentação no ataque e eu tenho visto o Bruno Henrique muito estático do lado esquerdo. Eu tenho visto o Bruno Henrique ter se movimentado pouco para dentro do campo. Quando a bola está do outro lado, ele até vem, mas ele deixa poucos espaços para o Vinha. Até que na melhor jogada do Flamengo, ele está aberto na ponta, na hora do gol do Pedro, e o Vinha faz aquela passagem por dentro, coisa que os laterais têm que fazer quando os pontas jogam bem abertos. Esses espaços, GV, eles eram criados muito pelo Cebolinha, que é um jogador que tinha esse 1 contra 1. No Flamengo hoje, a gente não tem nenhum jogador que chame o jogo para o canto e chame o adversário para o drible. A gente vê poucos dribles hoje no time do Flamengo. E isso faz falta para uma equipe que joga em cima dos adversários. Você pode até envolver com toques rápidos, mas todo mundo marca muito bem, mas falta o drible, falta o 1 contra 1, quebrar uma marcação com o drible. E o Cebolinha fazia isso muito bem. Eu tenho visto o Flamengo fazer isso muito pouco e está fazendo falta. Vidal, ainda sobre o jogo aqui, melhores momentos na tela, você discorda do Fernando que você está com grande parte da torcida que está revoltada com a atuação do Flamengo. Sim. Mas será que a culpa é só do Tite? Será que não tem culpa também dos jogadores dentro de campo? Porque afinal nós estamos falando de um cara, de um time que, sei lá, 40% ou 50% do time titular joga em seleção. Não, hoje, o que acontece é o seguinte, o Tite é o maior responsável, isso passa muito também pelos jogadores. É fato, é indiscutível que você precisa ter um pouco mais de entrega ali, de vontade, mas o gestor do grupo é sempre quem está gerindo, tem sempre a responsabilidade maior, isso em qualquer área da sociedade, no nosso trabalho, no dia a dia, na igreja na padaria. Na padaria, na igreja que você frequenta, no centro de macumba. O pai de santo é o cara que gere ali, irmão. Então você tem que... Ele que tem que preparar ali as entidades dele, no caso os jogadores, para estar de acordo com o pensamento e ideologia do clube, DNA do clube. O Flamengo do Tite não tem DNA ofensivo, não tem um DNA decente. O Flamengo criou 3 chances claras de gol contra o Amazonas. Amazonas! Isso não dá, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O elenco que o Flamengo tem, com De La Cruz, contratação caríssima, com Pedro, com Gabriel. Gabriel não bota no balaio porque... 23 milhões a mais, hein? 23 milhões é o que o Papa tá falando aqui. Vocês estão reconhecendo essa voz, que esse seu pequenininho então, assim, chegou cara, aqui agora também. Não dá, bom é muito dia, pouco. Boa tarde, boa noite. É muito pouco. Deixa eu dar boa tarde pra ele, o povo não achar que ele te deixou de rapel aqui. Te assistem lá do outro lado do mundo, que eu sei, tá? Então é bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem, good morning pra vocês. Olha aqui, good afternoon. Tá difícil, hein? Você concorda com o Vidal ou tá comigo e com o Fernando que acha que tem que ter paciência, não precisa vaiar ainda? Nada. Pô, vou te falar, cara, a culpa disso tudo é da diretoria, que escolhe treinadores sem DNA de Flamengo. Concordo. E que permite... Mas o Tite não é de seleção. E que permite que faça... Cara, olha só,
eu vou falar uma coisa aqui, eu estou muito chateado com parte da imprensa, né? Eu cito o nome, eu não tenho problema, que eu sou amigo dele, Mauro César Pereira, que apoiou outros comentaristas que falaram, porque o negócio da ciência, que perguntou da ciência. Perguntei da ciência que é o seguinte, e ninguém entendeu o teor da minha pergunta. E aí eu Então explico explica pro Mauro. agora, aproveita. A minha pergunta da ciência é: que ciência é essa que poupa tanto jogador e está acima da tradição do Flamengo? O Flamengo nunca se poupou jogador para Libertadores para jogar um jogo de menor importância depois, ou para valorizar mais o Carioca do que outras competições grandes. Aí você poupa numa altitude na Libertadores. Mas tudo bem, porque tem altitude, pode machucar jogador. Aí estoura no jogo seguinte. Mas, cara, eu quero entender... Mas isso tentando fazer aqui o advogado do diabo, eu entendo o ponto do Mauro também, eu tô não, mas eu não tô falando mal dele, não, Eu hein? tô tentando entender aqui, peraí. Mas isso não corrobora o que a ciência estava falando? Que o Arrasca estava no limite, tanto que, sem ser na altitude, ele sentiu? Mas por que aí tá a questão, ô Getúlio, por que poupa lá na altitude? Então poupa também depois e segura a pica. Desculpa. Acho que a revolta é poupar não na Libertadores, é isso. A questão é que não dava nem pra ele jogar o próximo jogo, então. Aí por que a ciência serve pra um jogo, mas pra outro jogo a ciência não serve? E tem um detalhe. Tá tudo errado. E perdeu o jogador lesionado contra o Botafogo. Jogador que não jogou quarta-feira. Dias antes, e o contra o Palmeiras Bolívar. foi um time completo. Calma aí, dá licença. A ciência nunca foi exata. Mas quando que o futebol virou um laboratório? Mas no futebol é isso. Vamos lá. Não a ciência existe é mais importante que a tradição. ser aqui, não. Beleza, a ciência nunca foi exata. Os caras têm exames em que tem uma probabilidade alta de que aquilo aconteça. Pode ser, vai acontecer? Não sabemos. Diminuiu aquilo? Beleza, vai pro jogo? Pode machucar? Não sabemos. O Fábio Marcelejano falou uma coisa importantíssima numa coletiva. Machucar, vai machucar. A ideia de preservação não é lesão, é performance. É o cara poder entregar o melhor que ele pode dentro das condições que tem. O Tite tem que assumir a responsabilidade? Acho que ele assume. Ele é homem para isso, ele tem bagagem para assumir essa responsabilidade de poder tirar os jogadores e assumir os que vão entrar, até porque ele confia nos caras que vão jogar. Só que é uma comissão técnica. Todo mundo faz parte de uma comissão que toma decisões. Claro que recai sobre o Tite, mas todo mundo toma decisões em conjunto. E tirar é assim que funciona. A responsa de todo mundo. E o jogador que entra para jogar no Flamengo não está ali de favor. Está ali porque ele tem condições para jogar. Sabe aquela máquina, você conhece? Cybex. Sei. É uma máquina que tem uma força, acho que é exocinética. Isocinético. É como se você estivesse na piscina. Na piscina, quanto mais força você faz, mais tem resistência. Para trás e para frente. Uma vez, o Paulo Figueiredo, que tem iPhones de... né? Isso para. Eu tava com uma dona posterior, ele falou, faz o seguinte, vai lá, do Flamengo tinha comprado essa cadeira, é cara pra caceta, naquela época a gente era duro, né? Aí eu fiz da direita e da esquerda. A da esquerda deu quase o dobro da força da direita, eu e o Wilson fizemos. O Wilson deu regular, Diegão deu, o meu deu a direita bem mais fraca, metade da força quando você puxa pra trás. Você empurra e puxa, lá ele. Ele falou, ó, a sua perna direita tá bem mais fraca, você precisa fortalecer. Vai lá no Daniel Gigante, que hoje não, há algum tempo tá no Bayer Leverkusen, há um tempão. Campeão alemão. Renato Augusto levou pra lá, ele ficou, depois que o Renato saiu e tal, tá dando aula lá de recuperação, de musculação, enfim. No dia seguinte, eu ia começar o trabalho no dia seguinte, continuei treinando. O que aconteceu com o meu posterior? Abriu 1,5 cm. Eu tô falando de 2006. De lá pra cá, eu nem sei o quanto você evoluiu. Mas assim, existe, é óbvio que ela é. E ela é antiga, ninguém tá falando isso. E ela é fundamental. Ele não compreendeu o que eu falei, que a questão é... Poupar em outro momento. Em que momento poupar? Tem que ter um feeling do que é Flamengo, do DNA do Flamengo. Entendeu? Agora, já tinha poupado na altitude, pra que vai botar o cara 11 horas da manhã? Estourou o cara. Exatamente. Entendeu? É uma parada que não entra na minha cabeça. Eu entendo o que você falou e concordo contigo. E a responsabilidade tá sobre todo mundo. Agora, principal responsável por tudo isso é o Braz e quem mantém o Braz. Porque são erros em cima de erros. Cara, como é que o Flamengo me manda embora, não renova, com o Dorival Júnior, campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil? Isso não existe, cara. Já começou todo o problema do Flamengo, começa no início de 2023. Tá tudo errado. Aí você não conseguiu corrigir, traz um técnico, me desculpa, que eu logo depois da Copa do Mundo eu falei, não quero ver esse cara nunca no Flamengo. Depois que ele vem, eu tento manter a calma, porque não adianta eu ficar botando pressão pra criar um clima ruim. Eu vou torcer, eu sou Flamengo, todo mundo sabe, vou torcer pro cara
ir bem no Flamengo, não quis criar. Não, beleza, o Tite tá vindo aí, vamos apoiar e tal. Não tem DNA do Flamengo, meu irmão. Mas o importante não é título. Porque ele foi campeão da Libertadores e do Mundo com o mesmo padrão de jogo. Sem ser um time que jogava espetáculo no Corinthians, mas com resultado. Mas é muito pouco, GV, é muito pouco. Pô, com o Libertadores no Mundial. Não a questão do título, da conquista, mas a entrega, o desempenho. O Flamengo é muito mais que isso. O Flamengo é a imensidão. DNA, né? O Flamengo é efusivo. O Flamengo tá bom, então eu te pergunto. Vitor Pereira tinha o DNA do Flamengo? Não tinha acabado de ser macetado pelo Dorival. Não tinha. Paulo Souza. Tinha uma ideia interessante, mas também não deu certo. Interessante sou eu. Interessante. Não, que tô aqui te aturando vocês todos. Tudo bem. Vamos pra outra. São Paulo tinha o DNA. São Paulo tinha o DNA. Mas teve resultado? E digo mais aqui. Esse momento que o Tite está vivendo é pior do que os piores momentos do São Paulo. Que é isso, jovem? O São Paulo tem o cara deu voadora no Pedro, soco na cara. Mas aí Gerson deu um boxe no Varela. Uma conduta extra-campo, é outra coisa. Eu não tô colocando em xeque. Você não falou aqui, de gestão há pouquinho tempo? Não, sim, mas eu não tô Renato colocando Gaúcho em questão. Tinha DNA do Flamengo? Renato Gaúcho tinha DNA do Flamengo. Tava goleando todo mundo, deu errado em algum momento. Foi com um azar. O Renato Gaúcho foi um azar. Mas teve o melhor aproveitamento. O Renato foi um azar. O Renato no Flamengo. E eu gosto do Renato. O Renato também. Eu gostaria de ter de volta o Renato Gaúcho, de ver de novo o Renato Gaúcho à frente como Acho que ele foi muito perseguido. Foi. E digo mais, foi perseguido. Vou falar, hein? O Renato Gaúcho foi perseguido por parte da imprensa pela escolha política dele. Cara, a gente tá... E não foi pelo futebol. A gente tá caminhando para um lado que não é o jogo. E outra coisa, quando o Vidal fala de entrega, aí já não é o Tite. Aí já não é o Tite. Sim. E eu discordo. Entrega como assim? Faltou entrega. Essa foi a palavra. Eu achei contra o Palmeiras e achei contra o Botafogo. Faltou. Botafogo justificável pela temperatura. O Flamengo abdica de jogar contra o Palmeiras. Eu achei moroso. A intensidade do jogo. Beleza. Vamos ver como a gente pode ser intenso jogando 90 minutos em cima de um adversário que se defende com seus 11 jogadores. Com o JJ O Flamengo, o Jorge Jesus fazia isso, Nando. Caraca, mas o Jorge Jesus está no Al Hilal. Eu não tô Esqueça o que você passou. tá defendendo todo o poderoso Amazonas. Eu não estou defendendo o Amazonas, estou falando que o futebol, ele é um jogo em que, para quem se defende... relaxa, tamo junto. Ele é muito mais fácil para quem se defende. Construir é muito mais difícil. Então, por isso que tem sido fácil pro Tite, ele só se defende. Oi? Ô, Vidal. Caraca, você tá Fernando, vendo que Vidal, jogo, vocês cara? concordam Que jogo? que o Amazonas Flamengo pode jogou jogar em desse cima jeito? do O Flamengo Amazonas criou o tempo duas todo. chances, Nando. Aí eu concordo contigo. A gente tá falando do gol e o chute do Matheus Gonçalves no final. Estamos falando de coisas diferentes, irmão. Sim. O Flamengo esteve em cima do Vidal o jogo do Vidal. Opa, lá ele, todo mundo. Tá aguentando muita coisa. Milhões em cima do Vidal. Muita coisa, todo mundo. Flamengo inteiro em cima do Vidal. Não quebra não, Desculpa, eu prometi não contar pra ninguém. Tudo bem. Ele vai aguentar? Não vai não. Agora já era, velho. Qual é, vida? Madureira já era. Será que o Vidal aguenta? Vai não. Não sei, vai que aguenta. Só depois de meia-noite. Acabou a Moniqueva, volta pro programa. O Amazonas se defendeu muito bem. É óbvio que a gente esperava o Flamengo mais criativo, o Flamengo ganhando os duelos no 1 contra 1 dos lados do campo, mas não aconteceu. E isso que a gente tem que falar aqui, e é óbvio, tem que melhorar, o Tite tem que melhorar, só que a gente precisa de jogadores para que isso seja feito. Eu concordo. O Bruno Henrique é um cara que a torcida é apaixonada. Eu também. Mas não tá bem. Não vem bem. E ele não é esse jogador do 1 contra 1. Ontem. Ele não é esse jogador do 1 contra 1, do lado do campo com o time postado. Ele é um jogador de velocidade, em que entra bem na área. Só que a gente tinha, nessa época das viúvas, como vocês são do Jorge Jesus... Eu sou viúva assumida um posicionamento no Flamengo que o Arrascaeta tinha e que a gente não vê mais o Arrascaeta fazendo. Que era o Arrascaeta saía do meio do campo para o lado esquerdo, porque o Everton já estava do lado direito. E nessa movimentação, o Bruno Henrique ia para dentro do campo. E o Flamengo tinha o quê? 2 jogadores dentro da área, Gabriel Barbosa. Oi? Quem é o responsável por fazer isso? Mas não é o treinador? É o treinador, só que cada um tem suas convicções. Ô, Vidal, o que o Fernando está dizendo é o seguinte: quando chegou na linha do campo, o treinador pode gritar e falar, mas o cara de alto nível, de excelência, ele tem que saber o que fazer. Contra o Botafogo, essa é a minha opinião, eu acho que se justifica um pouco da lentidão por conta do calor. A gente sabe, meio-dia. Agora, contra o Palmeiras, tanto é que o Flamengo vai bem nesse primeiro tempo, né? Isso. Sim. Contra o Palmeiras, viu o jogo sozinho. Bernardo não estava, Bebel não estava, eu estava sozinho, prestando atenção no jogo. Jogar. O Flamengo foi moroso. O Flamengo não tem aquela letalidade. E aí o Tite vai pegar pela orelha, o Pedro toca pro BH, igual uma hora que o BH entrou sozinho. É isso que tá parecendo, a impressão que dá, quem tá vendo o Tite na beira do campo, quem tava no estádio. Exatamente isso. Ele parece que, meu irmão, eu não sei te dizer, mas você não sente aquela... É isso, não tem energia, vontade de mudar alguma coisa diferente. Entendeu? Isso é muito estranho. E completando o que você falou, respeitando a opinião do Fernando, mas, cara,
o Flamengo pode ser campeão, pode chegar a ser campeão de alguma coisa? Pode. Só que a torcida do Flamengo não consegue se adaptar a esse tipo de joguinho de 1x0, 2x1. O senhor vai tatuar o rosto dele aqui no teu braço. Não, mas pô... Se ganhar a Libertadores e o Mundial sendo aquele gigante... Não é sobre vitória. Não, eu boto a foto dele levantando a taça, ok? Não. Vai colocar... Aqui não, porque já tem tatuagem, mas eu coloco aqui, Tem espaço ó. sobrando, se bem que agora Aqui. você tá magrinho. Eu coloco... Não, ainda não. Magrinho ainda não, mas pô, a gente chega lá. Já perdeu quantos quilos, Paulo? 27, 28, sei lá. 28 quilos. Vai lá no Instagram dele que tem lá a clínica lá que ele faz. Então, fala galera, chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? O Zeke falou um pouquinho aí sobre Tite no Flamengo, né? Que não vem desempenhando tão bom futebol aí que a torcida quer, né? O Flamengo tem resultados, mas não tem um bom futebol. E os resultados que tem não agradam, né? Porque é um futebol meio medíocre, né? Um futebol não muito bom. Então o Flamengo precisa muito melhorar, né? Mas aí vem a suposta chegada de Felipe Luiz aí para comandar o Flamengo, né? Se caso o Tite cair no Flamengo, né? Vai ser meio difícil o Tite aí ser demitido do Flamengo, né? Porque ele tem ótimos números, ganhou aí o Carioca, né? Então ele até o momento está sendo o melhor técnico de resultados aqui do Brasil, né? Ele até bate aí Abel. Mas é isso. O Flamengo precisa desempenhar um bom futebol, né? Precisa aí vencer jogos que agradem a torcida, né? O Flamengo tem time para isso, mas precisa sim, né, ter mais força de vontade e vencer os jogos com garra, né? E essa é a importância, né, no Flamengo. Mas e aí, qual a sua opinião sobre isso? Comenta pra gente aqui se você concorda, deixe seu like, inscreva no canal e até o próximo vídeo.